Oi, a paz do Senhor a todos que estão me assistindo nesse momento. Irmãos, meu nome é Paula, para quem não me conhece, né? E eu estou aqui para trazer hoje para vocês um pedacinho da palavra de Deus, daquilo que Deus me deu entendimento, né? Eu sou uma filha de Deus, né? Mas antes de nós entrarmos na palavra, irmãos, eu gostaria de fazer uma oração aqui com todos para que Deus venha falar conosco na tua palavra. Então, se você está assistindo esse vídeo, se inclina agora e fala com Deus juntamente comigo. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na tua presença nesse momento e nós te pedimos, fala conosco na tua palavra, nos abre o entendimento da tua palavra, Pai. O Senhor disse: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Então nos abre a tua palavra, Pai, para que o mal nunca tenha domínio sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está escrito no livro de Marcos, capítulo 9, irmãos. Queria que, se você tiver a Bíblia aí, sempre que você assistir um canal evangélico, procure acompanhar a palavra de Deus com a Bíblia, irmãos, porque a Bíblia nos ensina. Deus diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, irmãos, procure conhecer a Bíblia para que você não venha errar em nome de Jesus. Amém? Eu queria ler com os irmãos a partir do versículo 14, Marcos 9, a partir do versículo 14. Fala sobre o jovem lunático. Aí diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão. Aqui está falando de Jesus. Quando Jesus se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, com os discípulos, né? Aí diz assim no versículo 15: e logo toda a multidão vendo, ficou espantada e correndo para Jesus, o saudaram. Versículo 16: e logo perguntou aos escribas: que é que discutis com ele? Versículo 17: e um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Olha para vocês verem, irmãos. Aqui está um pai que tinha um filho que tinha um espírito maligno agindo na vida dele. E esse pai fez o que? Ele chegou até os discípulos, levando o filho até os discípulos, porque ele esperava que os discípulos fossem expulsar aquele demônio da vida do filho dele. Mas quando ele se chegou aos discípulos, aqui diz assim no versículo 18, ó: e este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Irmãos, olha que Deus tinha dado poder aos discípulos para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, mas os discípulos não puderam expulsar esse demônio que estava agindo na vida desse jovem, né, dessa criança. E o que acontecia, irmãos? Esse espírito maligno na vida desse jovem, ele fazia o que queria com ele. Vamos ver aqui o que diz aqui, ó. Versículo 19: e ele respondendo disse-lhe, Jesus respondendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Irmãos, aqui Jesus Cristo vai nos dar uma lição. Ele vai nos mostrar por que os discípulos, sendo pessoas que receberam o poder e a autoridade de Deus para expulsar demônio, eles não puderam. No versículo 20 diz assim, ó: e trouxeram-o, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Versículo 21, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha só, irmãos, quando Jesus começou a perguntar, o pai conversar com o pai, perguntar quanto tempo sucedia aquilo com aquele jovem, o pai disse: desde a infância. Irmãos, desde a infância aquele jovem estava sofrendo. E quando o pai trouxe ele a alguém que o pai esperava receber socorro daquelas pessoas que eram denominadas discípulos de Jesus,
o pai não conseguiu esse socorro, irmãos. E ele diz que o diabo fazia o que queria com aquele jovem, lançava na água, no fogo, tentando destruir, irmãos. O diabo veio para matar, roubar e destruir, irmãos. E o diabo conseguiu tocar na vida desse jovem aqui, irmãos. Mas por que o inimigo conseguiu tocar na vida desse jovem? Diz assim, versículo 23. E 22 diz assim, ó: e muitas vezes o tem lançado no fogo, o pai da criança falando, né? E na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Irmãos, por que o demônio conseguiu agir na vida daquele jovem? Porque o pai já não cria mais em Deus, já não cria mais em Jesus. Irmãos, a gente nunca pode perder a nossa fé na palavra de Deus, a gente nunca pode perder a nossa fé em Deus, em Jesus Cristo. O pai daquela criança perdeu a fé, e quando ele perdeu a fé, ele abriu espaço para o demônio entrar e atuar dentro da casa dele, para fazer com o filho dele o que queria, irmãos. Às vezes, tem gente nesse momento que está passando por situação dentro de casa, que o demônio está levando o jovem para o mundo das drogas, está levando o jovem para a cadeia, está levando o jovem para o hospital, está levando o pai, o marido, a esposa, tanta coisa acontecendo dentro de casa, irmãos. Tudo porque muitas vezes a pessoa um dia creu, mas hoje não crê mais. Um dia foi filho de Deus e hoje já não é mais, porque deixou os costumes bíblicos, deixou aquilo que Deus ordenava e passou a viver a vida de qualquer jeito. Olha aqui o que o pai diz no versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O que ele quis dizer? Um dia ele creu em Deus e ele pediu: ajuda a minha incredulidade, porque ele já não cria mais, irmãos. Então ele pediu: Deus, ele me socorre na minha incredulidade, me ajuda a crer de novo. Ô, irmão, se você está desistindo da sua família, se você está desistindo do seu emprego, do seu projeto, porque você deixou de crer, faça como o pai desse jovem fez. Pede Jesus Cristo para te ajudar a crer de novo, para te pôr de pé espiritualmente de novo, né? Mas o foco aqui hoje não é isso, irmãos. O foco aqui hoje é que nós vamos mostrar por que muitas pessoas às vezes ordenam que o mal sai de dentro da casa dela e o mal não sai. Por que muitas vezes a pessoa fica ordenando o diabo e o diabo fica ali jogando a casa dela, jogando a vida dela para lá e para cá, para onde quiser, e não sai. Aí diz assim no versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Versículo 26. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Olha para vocês verem, irmão. Os discípulos ordenaram ao mal que saía e o mal não saía. Mas quando Jesus Cristo disse para o mal sair da vida daquele jovem, imediatamente o mal obedeceu e saiu, irmãos. Aí diz assim, ó, no versículo 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu-o. E ele se levantou. Olha para você ver, irmão. Jesus deu a ordem, o mal saiu e aquele jovem, ele se levantou. Aquele jovem estava caído espiritualmente, assim como o pai dele estava caído espiritualmente. Mas na hora que o pai dele reconheceu que não cria mais e que pediu ajuda a Deus para crer de novo, irmãos, o filho dele foi levantado. E Deus quer levantar a sua casa, Deus quer levantar a sua família, Deus quer levantar a sua vida financeira, Deus quer levantar a sua vida espiritual. Mas tem que ter uma posição, irmãos, tem que ter uma atitude. No versículo 28 diz assim, ó: e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar o demônio? Olha para você ver, irmãos, quando eles chegaram em casa, os discípulos, né, falaram com Jesus: por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus disse assim, ó, e disse: esta casta de demônio não pode sair com alguma coisa, a não ser com oração e jejum. Olha, irmãos, o que Jesus quis dizer? Para que serve a oração e o jejum, irmãos? A oração e o jejum servem para quebrar a nossa carne. Quando a nossa carne está tomando domínio, quando a gente começa a fazer coisa que Deus não agrada, significa que a nossa carne está tomando domínio. E aqui Jesus respondeu:
Eles perguntaram para Jesus, por que não podemos expulsar? E Jesus diz, essa casta de demônio só sai com oração e jejum. O que Jesus estava querendo dizer para eles? Vocês precisam começar a andar em espírito, porque vocês deixaram de andar em espírito e estão andando na carne. E olha que eu vou provar para vocês dentro da palavra de Deus que realmente os discípulos estavam na carne, seguindo aí ó, no versículo 30, ó. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Versículo 32. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. Versículo 33. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes, que estáveis discutindo pelo caminho? Quer dizer, quando eles entraram em casa em Cafarnaum, Jesus perguntou para os discípulos, o que vocês estavam discutindo no caminho? Versículo 34 diz assim, ó, mas eles se calaram, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Olha para vocês verem, irmãos, aqui comprova que os discípulos estavam na carne, porque quando Jesus perguntou para eles o que vocês discutiam no caminho, Jesus percebeu que eles estavam discutindo no caminho, e quando Jesus chegou em casa e perguntou para eles o que eles discutiam no caminho, eles calaram, irmãos. Por que eles se calaram? Porque eles sabiam que eles estavam discutindo uma coisa que não agradava a Deus. Eles estavam discutindo, ó, no versículo 34 diz assim, ó, mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Quer dizer, eles estavam disputando entre eles qual era o maior discípulo de Jesus, irmãos. O que havia ali no meio? Havia um orgulho, irmãos. O orgulho não é coisa do espírito. O orgulho é coisa da carne. Quer dizer, os discípulos, por causa do orgulho que eles estavam carregando no coração, eles não puderam impedir que o demônio continuasse fazendo o que estava fazendo na vida daquele jovem. O demônio jogava o jovem para um lado, jogava para o outro, uma hora no fogo, uma hora na água, e os discípulos não podiam fazer nada. E ordenava o demônio, sai demônio, sai demônio. E o demônio não saía, irmãos. Por quê, irmãos? Porque os discípulos estavam na carne, eles estavam discutindo aqui quem deles era o maior discípulo. Eles estavam disputando entre eles quem era o maior. Deus não chamou ninguém, irmãos, para ser o maior ou o menor. Deus chamou nós todos para sermos filhos de Deus. Para Deus não há acepção de pessoas, não há escalão de pessoas. Para Deus não há isso. O maior é Deus. Não existe outro maior do que Ele. Então ninguém tem que ficar disputando quem é o maior, quem é o menor. Ninguém tem que carregar o orgulho no coração, irmãos. Mas não é só o orgulho, não, irmãos. Tem outras coisas que nós carregamos também na nossa vida, que impede Deus de agir na nossa vida. Vamos lá no livro de Isaías 57. Isaías 57. No versículo 11. Isaías 57, versículo 11. Diz assim, ó. Mas de que tivestes receio ou temor, para que mentistes, e não te lembrastes de mim, nem no teu coração me puseste? Não é porventura porque eu me calo isso já desde muito tempo, e não me temes, irmãos? Isso aqui era o próprio Deus que estava falando na Bíblia. Quer dizer, não é só o orgulho, irmãos, a mentira também impede. É várias coisas, tudo que é da carne, irmão, tudo que é carnal nos impede de expulsar o demônio da nossa vida e da vida de outras pessoas também. Então, que Deus disse assim, ó, mas de que tivesse receio ou temor, irmãos? A gente tem que ter temor só de Deus, né? Nós temos que respeitar a Deus acima de todas as coisas, né? O homem nós devemos respeito, mas temor, irmãos, é a Deus. Diz assim, ó, mas de que tivesse receio ou temor, para que mentiste, para que mentisse, não te lembrasse de mim. Quer dizer, irmãos, quando a gente começa a ficar na carne, Deus diz que a gente está se esquecendo dele. Aqui diz assim, ó, mas de quem tivesse receio ou temor, para que mentistes e não te lembrastes de mim, nem no teu coração me puseste. Olha o que Deus está falando. Quando você fica fazendo as coisas da carne, você não está me colocando no seu coração, você não está tendo temor de mim. Não, aí Deus diz, não é porventura porque eu me calo isso já desde muito tempo, e não me temes, irmão. Quem está andando na carne está deixando de temer a Deus. E Deus diz na palavra dele que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, então vamos vigiar a nossa carne, vamos observar o que nós temos feito, se aquilo que nós temos feito está agradando a Deus ou não, se está nos impedindo de ordenar o mal a sair da nossa vida ou não, irmãos. Aqui em Isaías 33 também tem um outro exemplo, irmãos. Isaías 33.
Isaías 33, no versículo 15. Também tem outras coisas, irmãos, que às vezes a gente carrega na vida da gente, que impede a gente de expulsar o mal na nossa vida, que diz assim, ó, no versículo 15: o que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das tuas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Irmãos, olha o que Deus está falando aqui, irmãos. Que nós temos que andar em justiça, aquele que arremessa para longe de si o ganho de opressões. O que é isso, irmãos? Às vezes tem alguém que está sendo oprimido ali e tem pessoas que ajudam a oprimir mais, mas você não, você que é de Deus, você não aceita isso, você não aceita, você arremessa isso para longe de si. Aí está escrito assim, ó, que sacode das suas mãos todo o presente, irmãos. Você não aceita ser comprado com presentes, ainda que a pessoa te ofereça várias coisas que vai te tirar da presença de Deus, você não aceita isso para a tua vida. E está escrito assim, ó, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue. Olha o que Deus está falando, irmãos. Tem gente que empresta o ouvido dele para muitas coisas, inclusive sangue, pá. Irmãos, hoje em dia está acontecendo tanta coisa, tanta violência, e às vezes a pessoa que é de Deus, eu não estou falando da pessoa que ainda não conhece a Deus, não, porque a pessoa que não conhece a Deus não tem como ela respeitar aquilo que ela não conhece, mas a pessoa que conhece a Deus muitas vezes está emprestando o ouvido dela para essas coisas. Liga o rádio e a má notícia está chegando e a pessoa está ali ouvindo, e Deus disse aqui, ó, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Irmãos, tem gente que liga a televisão e não tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, não fecha os olhos para não ver o mal. Essa pessoa está andando na carne, ela não está andando mais em espírito, e na hora que o diabo quiser tocar, ele vai tocar e a pessoa vai ordenar para o mal sair, e ele não vai sair, irmãos, porque as obras da carne na vida dessa pessoa está falando mais alto do que as obras do espírito. Eu vou repetir aqui o versículo 15, diz assim, ó: o que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Aí olha o que Deus promete aqui para quem faz isso, irmãos, para quem rejeita essas coisas. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. O que Deus está dizendo? As fortalezas das rochas, a rocha é Jesus Cristo, irmãos. É Jesus Cristo que vai nos fortalecer de pé para a gente não cair na carne. Aí Deus promete assim, ó: este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Aí no versículo 17 diz assim, ó: os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Se você observar na Bíblia, a palavra rei aqui está escrito com letra maiúscula. Quando está escrito com letra maiúscula assim, está falando de Jesus, que ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Aí está escrito assim, ó: quem fechar os olhos, irmãos, para não andar nessas coisas da carne, quem rejeitar as más obras da carne, irmãos, e começar a andar em espírito, Deus promete assim: aos teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Quem andar assim vai ver Jesus Cristo, irmãos, vai ver a terra que está longe. A palavra de Deus diz assim: andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Deus diz que se a gente anda em espírito, irmãos, a gente não cai nos desejos desenfreados da carne, irmãos. Então, procure andar em espírito, busque a Deus. Se você está vendo que sua carne está fraca, que a sua carne está prevalecendo, que seu espírito já está, desejando o que não deve, irmãos, põe o seu espírito de pé de novo, começa a fazer um jejum, começa a entrar em oração a Deus. Aí diz assim, ó, no versículo 17: os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Irmãos, qual é a terra que está longe? De que Deus está falando aqui? Vamos lá em Apocalipse para a gente finalizar. Apocalipse 21. Apocalipse 21, a partir do versículo 1, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra. Irmãos, essa é a terra que Deus está falando, que a gente vai ver, que a gente vai entrar, se a gente obedecer a palavra de Deus. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém,
que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Quer dizer, irmãos, quando você anda em espírito, quando você não cumpre as concupiscências da terra, da carne, você vai ver a nova Jerusalém que desce do céu, você vai morar nela, você vai morar com Deus. Deus está falando que Ele vai ser o nosso Deus, que nós vamos ser o seu povo, né? Então, irmãos, é muito importante que a gente saiba andar em espírito, que a gente ande em espírito. Para a gente andar em espírito, irmãos, a gente não tem só que orar e jejuar, a gente tem que ir na igreja ouvir a palavra de Deus, a gente tem que se dedicar um tempo da nossa vida para Deus, a gente tem que ler a Bíblia. Hoje em dia tem muita gente dizendo que é cristão, que é evangélico, mas que não lê a Bíblia, que só fica repetindo aquilo que ela ouve. Não, irmãos, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que examinar se aquilo que a pessoa está falando é de acordo com a palavra de Deus ou não, se está escrito realmente aqui dentro ou não, irmãos. Não fique enganado, não se deixe enganar. Se você continuar andando na carne, se você continuar fazendo o que a carne manda, irmãos, você não vai ter poder sobre o diabo. E Deus nos deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Não deixe o inimigo continuar agindo na sua vida. Não deixe ele ficar te jogando para um canto e para o outro, te balançando, tirando tudo que você tem da sua vida. Não, entrega a sua vida de verdade a Deus. Começa a andar em espírito, começa a praticar o que a palavra de Deus diz. Os discípulos eram muito simples, irmãos, muito pequenininho aos olhos humanos, que tinha neles o orgulho, mas esse orgulho serviu para impedir eles de libertar aquela vida, impediu de fazer com que eles ganhassem aquela vida para Jesus. Irmãos, se nós andarmos na carne, nós não vamos ganhar alma para o reino dos céus, nós não vamos ter poder sobre os demônios. Tudo que o inimigo mandar sobre a nossa vida vai nos atingir, irmãos. Mas se nós andarmos em espírito, nós colocamos o inimigo no lugar dele, nós repreendemos o mal e ainda ganhamos alma para o reino dos céus. Então, irmãos, que vocês fiquem com essa palavra no coração, que examine mais a escritura, que busque mais a Deus, que ouça a palavra de Deus. Pede Deus para abrir o entendimento da palavra dele no seu coração. Pede ele para te ajudar a guardar a palavra dele no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma oração aqui. Se você sentiu o desejo de orar, ore comigo agora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor, Pai, perdoa os nossos erros, os nossos pecados, nos perdoa pelas vezes que nós andamos na carne. Oh, Pai, nos liberta da carne, Pai, dessa carne que quer, Pai, nos levar para o mau caminho. Faz em nós crescer o Teu Espírito Santo, Pai, nos enche mais do Teu Espírito Santo, da Tua presença, para que nós não venhamos cumprir os desejos desenfreados da carne. Oh, meu Deus, nos ajuda a andarmos no Teu caminho verdadeiramente, nos ajuda a obedecer a Tua palavra, nos ajuda a temer o Senhor da maneira que Te agrada. O Senhor disse na Tua palavra: não tenho maior alegria do que essa, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então nos ajuda a andar na verdade, Pai. Se essa pessoa que está ouvindo, Pai, esse áudio, esse vídeo, Pai, se essa pessoa nunca ouviu falar do Senhor Jesus Cristo, oh meu Deus, em nome de Jesus, faz essa pessoa procurar uma congregação que prega a Tua palavra, que verdadeiramente tem o Teu Espírito Santo naquele lugar, e que essa pessoa venha Te conhecer, meu Deus. Entra dentro desse coração, visita essa vida que está passando por lutas, Pai, que está perdendo tantas coisas e nem consegue entender o porquê. Oh, meu Deus, é porque o Espírito Santo de Deus está diminuindo e a carne está prevalecendo. Não deixe que isso aconteça, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aumenta, Pai, a porção do Teu Espírito sobre a vida dessa pessoa, a porção da Tua presença. Ajuda essa pessoa a se colocar de pé, ajuda ela a expulsar o mal da vida dela, Pai. Oh, meu Deus, vem nos dando sabedoria, entendimento e conhecimento da Tua palavra, e que a nossa casa seja cheia da Tua presença, que os nossos filhos venham verdadeiramente ser a herança do Senhor, que sejam filhos abençoados, que a nossa descendência seja poderosa na terra, Pai. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. E eu peço a todos vocês, irmãos, se você
Gostou desse vídeo? Se Deus falou ao seu coração nessa palavra, compartilha com uma pessoa que você sabe que está precisando ouvir isso. E fiquem todos com Deus, né? Deus disse na palavra dele, né? Que a seara é muito grande, mas poucos são ceifeiros. Rogai ao Pai da seara que envie mais ceifeiros. Seja um ceifeiro e serve a palavra de Deus na vida de uma pessoa. Fique com todos com Deus. Amém.